Com a popularização da internet, tornou-se comum criticar aquela galera que costuma ter opinião pra tudo, que não é formada em nada, mas sabe basicamente dar um conselho sobre qualquer coisa. E com razão, esse tipo de pessoa é perigosa, tá ali influenciando outras pessoas a tomarem atitudes que muitas vezes não têm um aval científico por trás e que pode muito bem causar danos irreversíveis na vida da pessoa. Isso é indiscutível. Porém, um problema que também veio com o advento da internet e que eu vejo poucas pessoas falando sobre é sobre os perigos das pessoas que não têm opinião sobre nada. A pessoa é um completo quadro em branco. Você pergunta uma coisa, ela não sabe te dizer nada, ela precisa que outras pessoas digam o que ela deve achar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou dar aqui minha opinião sobre o que eu acho dessas pessoas que, olha só, não tem opinião. Antes de tudo, a gente tem que recapitular um pouco, né? Ali com o surgimento da internet e o boom nos anos 2000, surgimento das redes sociais, etc. E toda essa cultura do criador de conteúdo, dos influenciadores, muitas pessoas encontraram um lugar em que elas pudessem compartilhar as suas opiniões, falar o que elas pensavam, sem medo de julgamento e tendo a certeza de que pelo menos alguma pessoa iria escutar o que ela tem a dizer. E na teoria, isso é tudo lindo, isso é uma coisa maravilhosa. Quem não gosta de ser ouvido, quem não gosta de falar o que pensa, né? Só que conforme isso foi evoluindo, conforme as coisas foram aumentando de tamanho, criou-se um problema. E esse problema são os especialistas de tudo. As pessoas que muitas vezes não têm formação nenhuma, que nem sequer pisou nos pés em um curso profissionalizante ou algo do tipo, para ter um embasamento científico para falar sobre aqueles assuntos que ela fala, e mesmo assim tá ali opinando sobre nutrição, política e qualquer outro assunto que renda clique, qualquer outro assunto que renda engajamento. E esse é um grande problema, né? Como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas acabam sendo influenciadas por aquilo que essas pessoas falam e podem estar ali tomando ou atitudes moralmente incorretas, ou se tornando um babaca, ou quem sabe colocando até a própria vida em risco, né? Como é o caso dessa galera que costuma seguir os conselhos de nutricionistas da web. Mas, por mais que essas pessoas que deem as suas opiniões sobre tudo sejam, em sua maioria, muito burras, elas não chegam a me incomodar tanto quanto as pessoas que não têm opinião sobre nada. É aquela pessoa que você chega, pergunta o que ela acha e ela simplesmente fala, não sei. Ela não se coloca enquanto indivíduo no mundo, ela não gosta de tomar decisões, ela não opta por A nem B, ela gosta de ficar neutra, porque ela tem medo de arcar com as próprias consequências, ela tem medo de sustentar a própria opinião, ou tem medo até de um receio de uma certa exclusão social. A cientista alemã Elisabeth Noelle Neumann fundou em 1977 o conceito de espiral do silêncio. O que é espiral do silêncio? Basicamente é uma teoria que diz que uma pessoa ela pode omitir a própria opinião se tiver receio de uma certa retaliação do meio social em que ela está inserido, ou seja, ser tratada com crítica, com zombaria ou até mesmo com exclusão. Visando evitar esse cenário hipotético, ela acaba reprimindo as próprias opiniões e acaba sendo condizente com o que a maioria pensa, com o que a maioria acha. E eu acho que com a popularização da internet e até mesmo essa banalização do conceito de cancelamento, muitas pessoas estão caindo na espiral do silêncio. Elas estão se privando de falar o que pensam, se privando de escolher, se privando até mesmo de ter um raciocínio lógico, de pensar sobre as questões que estão sendo ali impostas a ela, simplesmente por ter medo de algum tipo de retaliação, medo de algum tipo de exclusão, ou até mesmo de, entre aspas, de estar pensando errado. Será que essa daqui é a opinião certa? Será que essa aqui é a opinião dos mocinhos ou a opinião dos errados, dos malvados? Com essa fomentação do nós contra ele, do debate super binário em que só pode existir o sim ou não, existe todo esse conceito, todo esse medo de estar do lado errado, né? Como se existisse um lado errado. Mas bem, eu não tô falando só de questões políticas ou sociais, eu tô falando de qualquer coisa. Existem pessoas que parecem ter medo até mesmo de expressar uma opinião sobre o assunto mais banal possível do mundo, como por exemplo, um filme. Sabe aquele amigo que vive trocando as reviews dele no Letterboxd? Então, é basicamente isso. Ele não troca review porque passou muito tempo sem assistir o filme, revisitou e por conta disso acabou tendo uma opinião diferente. Não, toda semana ele tá trocando a review dele simplesmente porque ele tá ali na eterna busca de se encaixar em determinadas bolhas cinéfilas. Ah, se essa bolha aqui não gosta desse filme, eu vou dar uma nota menor. Se essa bolha aqui não gosta desse diretor, eu não vou gostar dos filmes dele também. Se você acessa e frequenta a bolha do cinema no Twitter, você sabe que isso existe, que é um esforço de você tá ali sendo pertencente, de você, entre aspas, sendo igual com os outros cinéfilos da bolha, principalmente do Twitter. E acaba que o indivíduo, ele para de existir, a pessoa exclui a própria originalidade, a própria personalidade, individualidade, em prol de se encaixar em um meio que muitas vezes não faz questão dela. Você tá ali se esforçando para estar em um grupo que nem se importa com a sua existência.
Outra coisa que me irrita muito dessas pessoas que não têm opinião própria é que elas não sabem dizer nem mesmo as coisas que ela gosta. É o tipo de pessoa que você chega, pergunta qual o gênero musical que você curte, e ela responde: ah, eu sou eclética, eu escuto de tudo. Esse de tudo, na verdade, de nada, porque ela não sabe especificar nada que ela gosta. Ela não sabe mencionar um estilo musical que ela se sinta atraída ali, um cantor que ela goste mais do que os outros. Enfim, esse ser eclético é só uma desculpa para não tomar lado nenhum, para não afirmar nada, porque isso é usado demais. Expressar uma opinião própria, expressar o seu eu individual é algo muito ousado e que ela não quer esse compromisso. Então ela vai falar que é eclética porque aí ela abrange qualquer coisa. E é muito engraçado, talvez até irônico, que essas pessoas que dizem ser ecléticas são, ironicamente, as que têm um gosto mais comum, um gosto mais básico do mundo. Se você perguntar o que ela gosta de escutar, ela vai falar alguma diva pop aleatória. E não que tenha necessariamente um problema escutar divas pop aleatórias, mas convenhamos que é algo bem comum, é algo bem básico. Então não tem por que você se esconder por trás desse rótulo do eclético se sua resposta de música favorita vai ser uma da Taylor Swift. Esse lance das pessoas que não têm opinião se tornou um, entre aspas, problema tão grande na internet que até mesmo os canais de opinião, por muito tempo, não sei como é que tá agora porque eu não acompanho mais, mas durante o boom dos canais de opinião ali, eles eram em sua maioria apenas canais de narração. Eles só falavam o que tinha acontecido, só narravam um episódio aleatório, uma treta aleatória, né? Ai meu Deus, uma treta. E só isso. Chegava no fim do vídeo, ele não dava opinião nenhuma, ele não formulava nenhuma análise a partir daquilo, não expressava nenhuma opinião, não tomava nenhum lado. Ou, olha só que engraçado, quando expressava algum tipo de opinião, era a coisa mais genérica possível, era a coisa menos comprometedora possível. Do tipo, olha guys, racismo é errado. Olha pessoal, eu acho que machismo é errado. Sabe? Tipo, beleza, obrigado por apontar o óbvio. Mas o que é que você pensa dessa situação? Aí não pode falar, aí não. Minha função aqui não é de julgar ninguém. É tipo uma certa covardia de se expressar, uma certa covardia de mostrar o que realmente pensa, que eu chego a ficar um pouco abismado. Mas saindo dos canais de opinião e voltando um pouco mais pro público, pro pessoal, pro povão que tá ali na internet, eu acho engraçado como existe uma eterna busca de validação da própria opinião. Essas pessoas que não conseguem sustentar os próprios gostos, elas tendem a buscar algo que, entre muitas aspas, validem o que é que elas pensam. Por exemplo, eu não posso dizer que eu gosto de filme X. Eu tenho que buscar um YouTube de cinema, de preferência aquele que tenha bastante visualizações, bastante inscritos, e mostrar, ó, fulaninho gostou desse filme aqui, talvez ele seja bom. Esse filme aqui tá aprovado por fulaninho. A crítica amou, como se isso fosse parâmetro para alguma coisa. Eu não sei se isso é mais vergonha do próprio gosto, não sei se é mais preguiça de formular um pensamento crítico sobre aquilo que assiste, ou receio de que alguém venha questionar sua opinião, como se existisse algum tipo de opinião mais correta do que a outra, opinião mais errada. Quer dizer, se sua opinião for criminosa, aí talvez ela seja errada, mas tirando esse caso, não existe opinião mais errada do que a outra. E toda essa situação, pra mim, é uma grande ironia. É uma grande piada, porque, como eu falei no início, com a popularização da internet e toda essa criação da cultura do criador de conteúdo, da cultura do influenciador, de uma pessoa qualquer, como eu tô fazendo aqui agora, vir postar um vídeo no YouTube falando o que pensa, ou até mesmo postar algo no Facebook ou no Instagram, enfim, expressar-se no mundo através do mundo digital, é muito irônico que mesmo com tudo isso, as pessoas escolham justamente a não individualidade, escolham justamente não se expressar, não tomar partido, porque isso requer um compromisso muito grande que ela não está disposta a tomar. É uma ousadia tamanha você falar o que realmente pensa. E é justamente por isso que eu coloquei o Shinji na capa. Eu acho que o personagem do Shinji em Evangelho, pelo menos ali no início da jornada dele, representa muito bem essas pessoas. São pessoas que estão constantemente com medo de serem feridas, que estão constantemente vivendo na espiral do silêncio, justamente por ter esse receio, quem sabe preguiça, de expor sua própria individualidade. Talvez essas pessoas nem saibam qual é a própria individualidade, porque a gente já está tão imerso nesse mundo digital, a gente já está tão acostumado com essa cultura do Instagram, essa cultura do postar aqui no Letterboxd e jogar pro Instagram, vou postar aqui as minhas músicas mais ouvidas no Spotify.
Talvez a gente esteja tão imerso nisso que tudo se torne um pouco, como os jovens dizem, performático. Eu não estou mais assistindo um filme por achar que ele vai me trazer algum tipo de prazer ou reflexão. Eu estou assistindo um filme para poder mostrar para os outros que eu assisti aquele filme. Eu não estou mais escutando um artista porque despertei um certo interesse pela discografia dele. Não, eu vou ouvir aqui para no final do ano aparecer lá no meu Spotify que eu tenho um gosto super refinado. Talvez essas pessoas que não expressam suas opiniões estejam muito preocupadas em expressar uma, entre aspas, opinião correta, e justamente por isso elas acabam perdendo a si mesmas. Se você ainda não entendeu, ainda está se perguntando qual que é o problema de não ter opinião sobre as coisas, é que você se torna um nada, você se torna um indivíduo em branco, como se você não tivesse peso algum, como se você não tivesse nenhum tipo de perspectiva sobre aquilo que ocorre ao seu redor. Mas basicamente, por hoje é isso. O que é que vocês acham aí desse assunto? Falei muita merda, falei muita besteira? Vocês que vão decidir. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!